Então, boa tarde. Vamos então dar início aos trabalhos desta tarde. Temos aqui uma pequena alteração no programa. O professor Manuel Ferreira Patrício não vai poder estar cá, mas enviou um texto que o Rato Epifânio depois vai ler. O professor Manuel Gandra também avisou que teve um compromisso e está atrasado, mas virá mais tarde, pelo que vamos começar já com a apresentação da professora Teresa Martins, que nos vai apresentar uma comunicação sobre a proibição do verdadeiro método de estudar. Muito obrigada. Eu começo por agradecer o convite que me foi feito pela organização deste encontro e nas pessoas da organização do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e das Universidades do Porto e do Minho. Muito obrigada. Passo então a falar sobre a proibição do verdadeiro método de estudar. A história da publicação e da proibição do verdadeiro método de estudar de Luís António Vernay tem sido reconstituída sob o desconhecimento de uma peça documental fundamental, processo censório no Tribunal do Santo Ofício. A sua localização entre a documentação da Inquisição depositada na Torre do Tombo esclarece definitivamente a questão das consideradas primeira e segunda edições do verdadeiro método de estudar, revela a divergência de posições dos qualificadores do Santo Ofício nas propostas deliberativas apresentadas à Inquisição, dá a conhecer os fundamentos da decisão do Conselho Geral, faz luz sobre as personalidades implicadas na importação e reexportação da obra, numa palavra, faz a história do verdadeiro método de estudar, o libelo mais implacável que algum dia foi escrito contra a influência escolástica no domínio da filosofia e da teologia, nas palavras do Sr. Professor Pina Martins, comprovando-se a justeza do princípio pas d'histoire sans document. Deve-se ao professor Banha de Andrade, na sua obra Vernay e a Cultura do seu tempo, o estudo mais desenvolvido sobre as circunstâncias em que ocorreu a publicação do verdadeiro método de estudar. E embora as novas fontes documentais contrariem algumas afirmações, importa ter presente em síntese os pontos principais das suas conclusões, as quais correspondem maioritariamente ao estado em que se encontravam as investigações sobre a referida obra. Primeiro, no início do ano de 1746, Luís António Vernay, residente em Roma desde 1736, com receio dos jesuítas romanos, dirigiu-se a Nápoles, em cujo reino os inacianos sofriam perseguição da autoridade régia e eclesiástica, para diligenciar a publicação do verdadeiro método de estudar, atribuindo a sua autoria a um padre barbadinho da Congregação de Itália. Cumpridas as formalidades legais e obtidas as licenças necessárias, régia e eclesiástica, os impressores Genaro e Vincenzo Muzio procederam à impressão da obra em 2 volumes, primeira edição. Segunda, em data que não pode fixar-se com exatidão, mas provavelmente no final do ano de 1746, uma remessa dessa edição foi enviada para Lisboa. De acordo com a lei vigente, um visitador da Inquisição inspecionou o barco onde tinham sido transportados os livros e apreendeu-os para se proceder à sua apreciação. Terceiro, perante a decisão do Santo Ofício de proibir a circulação do verdadeiro método de estudar e salvaguardado pelo anonimato a que tinha votado a sua obra, Vernay enveredou pelo caminho da clandestinidade editorial. Assim, reimprimiu o livro onde quis, tirando as licenças da autoridade eclesiástica e régia de Nápoles, e a pôs no nome do novo editor, António Bale, em Valença. Banha de Andrade pôde ainda acrescentar, e cito: queremos ter sido impressa também em Nápoles esta segunda edição, visto haver identidade de papel e aspecto tipográfico entre a inicial de Nápoles e a que corre com a menção de Valença. Fim de citação. Esta edição circulou em Portugal e depressa se esgotou, pois o interesse que a obra naturalmente suscitava foi reforçado pelo conhecimento de que a primeira edição fora apreendida. Quarta, mais tarde, cerca de 1751, o padre Lóio Dr. Manuel de Santa Marta Teixeira, não obstante a sua qualidade de qualificador do Santo Ofício, estampou clandestinamente numa oficina particular instalada no convento de Santo Eloy
nova edição do verdadeiro método Estudar, terceira edição, sobre as falsas indicações tipográficas de Valença, na oficina de António Val, 1747. Foram assim publicadas, segundo Banha de Andrade, 3 edições do verdadeiro método Estudar, num lapso de 5 anos, conhecendo-se da primeira edição impressa em Nápoles apenas 2 exemplares em todo o mundo, o da Biblioteca Nacional de Espanha, incompleto, pois só ali se encontra o segundo tomo, e o da Biblioteca Nacional de Nápoles. Tivemos a oportunidade de provar, pela análise comparativa das características materiais das espécies que Banha de Andrade referencia como pertencentes à primeira e segunda edições do verdadeiro método Estudar, que se trata de uma só edição. As diferenças assinaláveis entre o exemplar que ostenta no pé de imprensa a indicação de ter sido impresso em Nápoles e as espécies supostamente impressas em Valença por António Val no ano de 1746, registram-se unicamente no primeiro caderno enumerado de cada um dos tomos, o qual contém a respectiva folha de rosto. À luz dos novos documentos, infere-se, tal como já havia sido defendido pelo Sr. Professor Artur Anselmo, que o primeiro caderno da considerada edição de Nápoles, constituído por 8 páginas enumeradas, foi unicamente impresso e utilizado nos exemplares necessários ao cumprimento das formalidades censórias exigidas no Reino de Nápoles. A edição, excetuado este número insignificante de exemplares, foi concebida e formada desde o início com o primeiro caderno que ostenta na folha de rosto a fossa adresse de Valença, António Val, 1746. O verdadeiro método de Estudar nasceu sobre o signo da clandestinidade e o primeiro momento de fraude ocorreu em Nápoles. Acobertado por uma capa de legalidade, Verney forjou uma edição clandestina, a qual foi remetida para Lisboa em 6 caixões de livros. Chegada a mercadoria ao Porto de Lisboa, no fim do ano de 1746, e cumpridas as formalidades legais alfandegárias, a obra foi enviada para o Tribunal do Santo Ofício e distribuída por este órgão a 6 qualificadores para efeitos de censura. Os pareceres, emitidos entre janeiro e junho de 1747, dizem respeito à edição de Valença. Como testemunha, entre outros, o dominicano Frei Manuel do Rosário, no seu texto censório datado de 20 de janeiro de 1747, e passo a citar: por ordem de vossas senhorias, vi 2 livros in quarto, impressos na língua portuguesa, com o título Verdadeiro Método de Estudar, repartido em 16 cartas, há um ano estampadas em Valença, de autor incógnito, dando só o nome de Barbadinho da Congregação de Itália. Fim de citação. Comprova-se assim que não foi, nem poderia ter sido por inexistente, a edição de Nápoles que foi reprovada e sequestrada no Santo Ofício. Tais factos ocorreram, mas o veredicto incidiu sobre a suposta edição de Valença de 1746, é edício princeps do verdadeiro método de Estudar, sem que as instâncias competentes desconfiassem da veracidade das indicações tipográficas ou suspeitassem da identidade do autor. O processo de licenciamento do verdadeiro método de Estudar no Tribunal de Santo Ofício constituiu-se por justaposição cronológica dos textos censórios de variada proveniência. Particularidade curiosa: 6 qualificadores pronunciaram-se sucessivamente sobre o polémico texto de Verney, mas só o primeiro censor escreveu ex novo. Os outros tinham debaixo dos olhos o que já havia sido escrito antes deles e acrescentavam ao processo o que julgavam necessário. Isto explica que entre a elaboração da primeira e da última censura medai-se cerca de meio ano, apesar do caráter urgente imposto ao tratamento do caso. Eis a identidade dos qualificadores do Santo Ofício encarregados de se pronunciarem sobre o verdadeiro método de Estudar, acompanhado da indicação da ordem religiosa a que pertenciam: Frei Manuel do Rosário, dominicano; Dr. Frei José Pereira de Santana, carmelita; Frei Henrique de Santo António, ermita de São Paulo; Frei José de São Walter Lamatide, franciscano; Dom António Luís Vilares, clérigo regular teatino da Divina Providência; Dom João Evangelista, clérigo secular de Santo Agostinho. É evidente a preocupação do Conselho Geral em auscultar sensibilidades diferentes
e significativa a exclusão da Companhia de Jesus desta missão. Os pareceres, unânimes na conclusão de que a obra nada continha de ofensivo contra a fé, divergem significativamente nas propostas de deliberação apresentadas, muito embora apresentem linhas de força comuns, as quais analisaremos em síntese, seguindo esta ordem: licenças, dedicatória, autoria, análise de conteúdo e propostas de deliberação. Só trataremos o parecer de Dom João Evangelista, que por ser o último faz uma síntese de todos os outros. Licenças. Circunstância agravante do anonimato a que fora votado o verdadeiro método de estudar, elemento probatório da sua natureza clandestina, é a ausência da transcrição obrigatória das licenças obtidas para publicação da obra. A verificação desta irregularidade foi assinalada por Frei Manuel do Rosário e por Frei Henrique de Santo António, tendo este religioso feito a observação seguinte: oculta este nos seus escritos, por alguma razão particular, o seu nome e sua pátria, e se dá a conhecer aos leitores pelo caráter de Barbadinho da Congregação de Itália. Porém, nada disto me parece que é. Barbadinho não, por lhe faltar no princípio destes livros a licença de seu prelado, sem a qual os não devia nem podia imprimir, por ser contra o decreto do Index Romano explicado pelo Santíssimo Padre Clemente VIII. E acrescenta: não lhe pode valer a desculpa de dizer que o seu amigo doutor na Universidade de Coimbra, cujo nome com igual artifício também oculta, foi o que os deu à luz, porque neste caso era também precisa a licença do Santo Ofício, ou, na falta deste Santo Tribunal, a do Ordinário e alguma aprovação dos censores, nenhuma das quais aparece nestes livros. A dedicatória. A carta dedicatória que o suposto impressor António Val dirige aos reverendíssimos padres-mestres da venerável religião da Companhia de Jesus no Reino e Domínio de Portugal foi considerada elemento determinante na proibição do verdadeiro método de estudar pelo Sr. Professor Coimbra Martins. Curiosamente, a carta dedicatória só mereceu a atenção especial do clérigo regular teatino Dom António Luís Vilares. Depois de declarar que a obra não continha proposição alguma expressa e formalmente oposta aos dogmas da nossa Santa Fé, aquele qualificador expressava a seguinte convicção que eu passo a citar: digo também que não é libelo famoso com propriedade, excetuando a carta dedicatória, a qual se deve tirar destes livros, ou pelo menos emendar, riscando-lhe na página 5 in medio as 6 regras que se contêm, desde o período que principia assim é, até só digo, porque sem tirar isto, é uma sátira contra a ilustríssima religião da Companhia, que falsamente publica que seus observantes filhos não cumprem com as leis do seu Santíssimo Instituto. Autoria da obra. Nenhum dos qualificadores designados para apreciar o verdadeiro método de estudar suspeitou que Luís António Vernay fosse o seu autor. O pseudónimo de Barbadinho da Congregação de Itália cumpriu sem dúvida a sua função de máscara protetora da identidade do autor, pois os censores alongaram-se em conjecturas sobre a origem e a nacionalidade do falso Barbadinho e manifestaram certa incredulidade quanto à sua condição de religioso. Frei Henrique de Santo António, ermita de São Paulo, que aqui destacamos a título ilustrativo, considerava, e passo a citar, manifestamente incrível que o autor daqueles livros fosse Barbadinho, porque os religiosos costumam escrever com muita modéstia, não se ocupavam em descompor aos próximos e a desacreditar um reino inteiro, principalmente os de profissão mais humilde, santa e reformada, como eram os padres barbadinhos italianos, que a toda esta corte deviam tão particulares venerações e benefícios. Análise da obra e proposta de deliberação. Como já disse, só vou tratar o último parecer, porque ele faz a síntese de todos os outros. Dom João Evangelista, clérigo regular, depois de confessar haver lido já uma boa parte do verdadeiro método de estudar antes de se ter constituído seu censor, declarava ter-se logo então desagradado daqueles livros como português, vendo descarregar sobre Portugal os golpes que eram mais dignos de se descarregarem sobre Itália, de quem o autor se fingia nacional. No desempenho do cargo de qualificador,
passara a ver aquela obra com os olhos fitos mais na religião do que na pátria, porque o lustre desta pertencia propriamente a outro tribunal, e a pureza daquela era a que privativamente tocava ao sagrado do Santo Ofício. Mas não podia formar conceito fixo sobre o parecer que havia de dar, especialmente vendo entre si tão diferentes os dos sapientíssimos padres mestres qualificadores que tinham visto e censurado aqueles livros. Partindo das conclusões e pareceres dos outros qualificadores, Dom João Evangelista expunha o seu pensamento e emitia finalmente o seu juízo de teor diverso dos 5 já apresentados. Cautelosamente, começava por opor restrições à classificação do verdadeiro método de estudar como obra herética. E escrevia, passo a citar: para dizer que deviam absolutamente proibir-se como heréticos, que era o que queria o reverendo Padre Mestre Frei Henrique de Santo António, ou que como tais se deviam mandar queimar, que era o que persuadia o reverendo Padre Mestre Frei José de São Gualter Lametide, tinha contra isto não conterem eles heresia alguma formal, nem se oporem imediatamente em ponto algum aos dogmas da nossa Santa Fé, em que convinha com os 2 reverendos Padres Mestres, Frei Manuel do Rosário e Frei José Pereira de Santana. Nem cuidava que seria fácil mostrar-se o contrário, pois ainda que reconhecesse que naquela obra se continham muitas proposições cavilosas e anfibológicas que se podiam entender em sentido herético, delas se podia salvar seu autor, dizendo que a escreveu em sentido católico, o qual, com efeito, podiam ter. E nestes termos, que os parisienses disseram das obras de Lutero, não quadrava de sorte alguma à obra deste anónimo. Assim, sendo injusto qualificar de heresia o que não passava de anfibologia e de sátira, convinha usar da maior prudência. E escreve: para julgar que, ao menos para se evitar o escândalo entre os menos doutos, se devia proibir os tais livros por conterem as ditas proposições anfibológicas e outras que passavam do dictério à sátira, e como dizia o padre reverendo mestre Lametide, formava um libelo formoso. Vejo que a este último ponto tinha já com antecipação respondido doutamente o reverendo padre mestre Frei José de Santana, e quanto ao primeiro lhe parecia que não bastava conter um livro de sentenças, proposições, para absolutamente proibir, como nos persuadia a razão e nos mostrava a experiência em muitos livros que corriam deste género. Fim de citação. Tão pouco se lhe afigurava conveniente expurgar o texto, onde, a bem dizer, não havia afirmações pacíficas. Passo a citar: para se seguir o parecer do Padre Mestre Qualificador Dom António Luís Vilares, de que estes livros, purgados com legalidade e discrição, eram dignos da licença de vossas senhorias para correrem, considerava que desta sorte ficariam ainda mais monstros do que já eram, pois por mais judiciosa que fosse a descrição de quem os purgasse, a meter nesta seara a foice, mais havia de ser o joio do que o trigo, que encontrasse nela para cortar, e assim, por muito mutilados, além de monstruosos, se fariam medonhos. A questão fundamental era de caráter doutrinário. Tudo o resto parecia acessório. E continuo a citar: para finalmente se persuadir com o reverendo Padre Mestre Frei José Pereira, a que suposto estarem estes livros já impressos, se lhes podia dar licença que corressem, obstava a isto que ou os tais livros continham ou não continham doutrina proibível. Se a continham, nem antes nem depois se lhes devia dar a licença. Se a não continham, corressem por essa razão e não pela de estarem já impressos. Fim de citação. Em conclusão, pesassem embora os pareceres de tão sábios padres mestres, era de parecer que se devia usar da maior circunspecção, retendo os exemplares armazenados, mas não apreendendo os que, entretanto, já circulavam. Era este o seu parecer. Deliberação final. O Conselho Geral do Santo Ofício apreciou o processo censório
relativo ao verdadeiro método de estudar, e por carta datada de 30 desse mês, subscrita pelo secretário-geral daquele órgão, a Inquisição de Lisboa foi informada da resolução e instada a pronunciar-se sobre a obra em apreço. Passa-se. Senhores Inquisidores de Lisboa, no Conselho de 27 do corrente, resolveu Sua Eminência que Vossa Mercê, os 3 principais ministros da mesa somente, interpusessem o seu parecer acerca dos livros que aqui se introduziram e têm por título o verdadeiro método de estudar, sobre os quais já foram ouvidos 6 qualificadores doutos. Em 13 de março de 1748, a Inquisição de Lisboa ainda não tinha dado cumprimento ao requerido pelo Conselho de Geral, pelo que o secretário do Conselho renovou aquele pedido. A resposta, agora, não se fez esperar. A Inquisição de Lisboa pronunciou-se no dia 15 de março de 48, nos termos seguintes, passo a citar: obedecendo agora ao que Vossa Eminência nos ordena, somos de parecer que, posto que os ditos qualificadores convenham em que os tais livros não contêm em si proposições heréticas, nem doutrinas algumas opostas à pureza e verdades da nossa Santa Fé Católica, contudo, se não deve permitir licença para se divulgarem e fazer públicos e que sejam conservados reclusos na mesma forma em que se acham, pelo grande escândalo que causaria nesta corte o permitir-se a sua lição. No dia imediato, Conselho de... Fim de citação, obviamente. No dia imediato, o Conselho Geral do Santo Ofício sancionou num despacho lacónico a proposta da Inquisição de Lisboa, como parece à mesa. Lisboa, seguem-se as assinaturas. Cerca de um ano mais tarde, abril de 1749, Francisco Maria Lagetti, o mercador de livros estabelecido em Lisboa, responsável pela importação do verdadeiro método de estudar, por intermédio do seu correspondente italiano Bartolomeu Ravara, requeria ao Conselho Geral que lhe fosse concedida licença especial para reenviar para o estrangeiro os 6 caixões de livros contendo o verdadeiro método de estudar que se encontravam sequestrados no Santo Ofício. O Conselho Geral deferiu a petição de Francisco Maria Lagetti, conforme despacho exarado em 13 de abril de 1749. Apensos ao processo de proibição do verdadeiro método de estudar, encontram-se todos os documentos comprovativos do cumprimento das obrigações impostas a Francisco Maria Lagetti, o termo de fiança, a certidão probatória do embarque no Porto de Lisboa dos 6 caixões de livros contendo o verdadeiro método de estudar e certidão atestando a chegada à Génova da mercadoria acima referida. Dias mais tarde, nos taus e casa do despacho da Santa Inquisição, na audiência da tarde, os inquisidores mandaram vir perante si António Ribeiro Guerra, homem de negócio, morador em Lisboa, na Cordoaria Velha, o qual declarou ser o fiador do livreiro Lagetti para efeitos de reexportação da obra intitulada Verdadeiro Método de Estudar. Do termo de fiança constam as obrigações do fiador e as penas em que incorreria em caso de incumprimento. É do seguinte teor o documento comprovativo do embarque do verdadeiro método de estudar no Porto de Lisboa com destino a Génova. Nau E.N. Horn, capitão Hans-Jürgen Hasse, para Génova e León, fretado por bandeira, 6 caixões, número 1 a 6, marca H e entregues ao capitão. A certidão que documenta o desembarque em Génova foi emitida nos termos seguintes. Eu traduzi, o original é em italiano, mas para ser mais fácil eu traduzi. Neste porto de Génova foram descarregados do navio M8 do capitão Godfroy Schionek, sueco, 6 caixões de livros portugueses, vindos de Lisboa, assinalados com a marca PLF, número 1 a 6, remetidos de Lisboa pelo Sr. Lagetti à ordem dos Srs. Pedro e Júlio Ravara.
Embora a autenticidade dos documentos de reenvio e de recepção em Génova dos 6 caixotes de livros contendo o verdadeiro método de estudar não tenha sido contestada, admitimos a existência de irregularidades. Se consideramos plausível ter havido no percurso uma mudança de navio da nau E.N. Horn, capitão Hans-Jürgen Haas, para a nau M. Ait, capitão Godefroy Schioner, afigura-se-nos anómalo que os caixotes que em Lisboa tinham a marca H chegassem a Génova com a identificação PLF. A hipótese de fraude robustece pela confirmação da não raridade da editio princeps do verdadeiro método de estudar. É vulgar a descrição desta espécie nos catálogos bibliográficos portugueses e não rara ainda hoje a sua circulação no mercado livreiro, o que contraria a documentada reexportação da edição para Génova em consequência da deliberação inquisitorial da proibição de sua circulação em Portugal. Muito obrigada. Depois desta esclarecedora apresentação, passamos então a palavra à professora Helena Sanches, que nos vai abordar o tema também da polémica verneiana e a reforma da universidade. Boas tardes. Quero agradecer ao Instituto de Filosofía Luso-Brasileña, á Universidade do Porto, á Universidade do Miño, a aceptação do meu traballo. E quero facer tamén unha menção especial ao profesor Leonel Ribeiro dos Santos, quen propus o meu nome. Minha comunicação é un breve resumo dunha liña de investigación sobre a recepção de Vernai en España, en a cual estou a traballar. Esta liña é duplo. En primeiro lugar, sobre unha recepción explícita nas obras dos autores que leran o verdadeiro método, a polémica verneiana. En segundo lugar, sobre unha recepción implícita e moito importante, e até agora non descoberta nen traballada, a influencia do verdadeiro método no plano de estudos de Pablo de Ovalavide, o reformador da Universidade de Sevilla do século XVIII. A tradución do verdadeiro método, que foi levada a cabo por José Maimón Ribes, publicouse en España en 1760, ao comezo do reinado de Carlos III, e teve unha grande acollida na corte deste monarca, baixo cuyo reinado a Ilustración española experimentou o seu máximo esplendor. A leitura desta obra neste país non esteve prohibida grazas ao clima de tolerancia que o mesmo rei promovía, sen que deba entenderse que o mesmo Carlos III compartillase plenamente as ideas reformistas e innovadoras, aínda que sempre radicais, do compendio pedagógico portugués. Sánchez Blanco adverte que a mentalidade ilustrada de Carlos III tendeu para as posicións moderadas de tendencia eclética, as quais, na tentativa de mellorar o estado da educación, deran como resultado unha reforma moito prudente dos planos educativos. O feito de ter encarregado a Gregorio Mayans a elaboración dunha proposta para tal fin demostra a mesura das intenções reformadoras do monarca en materia pedagógica, que expresou a alternativa máis radical, representada pelo sensualismo de Locke e de Verney, e que acabou imponiéndose nos círculos ilustrados alellos ao goberno. Os textos da Restauración Carolina, falar de reforma seria imprudente, sao o Boerhaave medicina e o Jaquer para a filosofía. Os dois ten xa quasi medio século de antigüedade e
que foran unha resposta aos primeiros intentos de integrar o experimentalismo e a mecánica newtoniana no paradigma tradicional, mas non refleten en modo alguno o estado da ciencia europea na segunda mitad do século das luces. Naquele momento, leuse con agrado o verdadeiro método entre os intelectuais jansenistas, ya que, alén de identificarse como ideario do compendio pedagógico, reconhecera no seu autor a un inimigo declarado da Compañía de Jesús e a un defensor da independencia das igrexas nacionais en frente ao poder de Roma. A obra de Verney foi ben acollida, sobretudo, per aqueles que crían unha reforma educativa como a maneira máis eficaz de terminar como a posición de desvantaxe na que se encontraba España frente aos países europeos máis avanzados. No entanto, non foi o criterio dos que asuman con gosto a obra de Verney o que máis ten deixado dito a historia. E destaco que a polémica verneiana ultrapasou as fronteiras portuguesas e prolongouse en España. A polémica verneiana en España ten estes nomes, fundamentalmente. O pai Isla, bastante conocido. A publicación do verdadeiro método de estudar dura en Portugal desde 1748 a 1759 e en España até 1764. Alén deses autores, outros deran o seu parecer en relación á obra de Verney, aínda que non participaran directamente na controversia, como Gregorio Mayans, no contexto contemporáneo e moito posteriormente Menéndez Pelayo. En 1758, 2 anos antes da publicación do verdadeiro método en castellano, viu a luz a historia de Fray Gerundio de Campazas, alias Frotes, escrita pelo jesuíta José Francisco de Isla. O pai Isla ya tiña lido o original en portugués. Esta obra constituíse como unha sátira da oratoria barroca, nun momento no que a predicación tiña convertidose, en moitos casos, nun oficio máis como que gañarse a vida. É un breve exemplo de unha pésima oratoria que foi criticada pelo pai Isla. Era bastante non ten un interese especial, só para comprobar o sentido da oratoria de la época. Mais, a pesar de que a historia de Fray Gerundio de Campazas era ficticia, Francisco de Isla introduceu nela algúns personaxes reais, como haber pensado dotar ao seu relato de certa objetividade e acercar así con maior forza o conteúdo da obra ao lector. Delos, o que aparece como un ponto de referencia claro nos comentarios do jesuíta é o Barbadiño, como aínda coñecíase ao autor do verdadeiro método, aínda como o Barbadiño. Non sei por que non aparece toda sí, porque é importante, se me permite, si é posible. Penso que é importante estas dúas. Este é o Barbadiño, a quen despollase do sagrado disfarce de que indicamente visteuse
arrancársele as barbas postizas, que pegouse como velino de comedia, etc. E depois, como figura de brocal roposo, o seu grande inteiro, unha pluma torcida que remata en rabo de sorra. Este é o retrato do señor pseudo capuchino que teño en meu estudo para divertirme con ele cando daime la gana. Penso que é terrible porque non é un comentario analítico da obra de Vernet, é unha falacia domine absoluta. É unha lástima que o pai Isla argumentase como aquesta basura, sí? A Vernet. Mas en España o pai Isla é moito venerado. Se Vernet foi criticado, de modo idéntico ocurre como a obra. Mira, eu sou home sincero, e aínda que isto sexa contra mí, teño de confesar verdade. É certo que desde que leí o tal fastidioso método, non sei se a palabra fastidioso é adecuada para unha obra filosófica, o cual, é que dito de paso, ten tanto de método como o método de sanar as frieiras. E finalmente dis, é certo que desde que leí o tal fastidioso método teve unha vontade metódica de surrarle de Madalana que non podía me remediar. É un modelo de mala crítica filosófica onde eu sou española, pero non penso como o pai Isla. Isla acusou a Vernet de expor un sistema que só servía para formar teólogos e predicadores estúpidos e viu en ele un censor infundado do método de ensino tradicional empregado en Portugal e en España e, sobre todo, viu un inimigo dos autores que máis había venerado a traición. En desagravio do arcediago de Évora, escreveu Maimói Ribes a súa defensa do Barbadiño e no sello da verdade, 1758. Esta é unha obra argumentada en torno a dois premisas iniciais. Estas son que o Barbadiño non dice o que atribuísele e atribuísele mal o que dísele. E a segunda, que cuanto útil con seriedade e magisterio tema historia do frade Gerudio é sacado e trasladado do Barbadiño. Isto é moito máis analítico, penso. José Maimói Ribes, advogado dos Reais Consellos e do Collegio da Corte, revelounos no seu estudo un talante eminentemente progresista e ilustrado. Non débese olvidar o feito de que, como a difusión da obra de Vernet en España, que ele traduciu, porque José Maimói Ribes é o traductor, as posturas en contra da filosofía de Aristóteles pasara a tomar como referencia o pensamento inglés e en concreto a filosofía de Locke, frente á corrente cartesiana e gasendista que hasta agora habían simbolizado a ideoloxía antiaristotélica. É un cambio de mentalidade bastante importante. En súa defensa do Barbadiño, Maimói Ribes acusou a Francisco de Isla de ter un grande interese por manter o sistema oficial de ensino, a pesar dos recursos de carácter pretendidamente progresista dos que se vale para ocultarlo. Diz, si seu método é tan inútil e ridículo que todo o mundo, en opinión de vuesa merced, faz escarnio dele, para que se esforzan e gastan tanto tempo en refutarlo? Mas non, señor, o Barbadiño fala en portugués, claro, cita exemplos de reinos católicos, propoe con toda claridade o que trata, mostra o grande dano que causa a mocidade os que detén tantos anos nas escolas sen utilidade alguma,
Os homes de judicio ya vaio conocendo e abrindo os ollos. Fin da citación. Contudo, as críticas ao Barbadiño por parte do pai Isla non foron as únicas. Tamén outros personaxes, unha vez lida a súa obra, a cual alcanzou grande difusão en España, sobre todo depois de expulsar os jesuítas fora deste país, escreveran outras en tono de réplica ao verdadeiro método. É o pai Antonio Codorniu, tamén jesuíta. A crítica do pai Antonio Codorniu é moito forte. Sí, porque no veo el... volver a sí. Monta-se uma estratégia. Sí, mais. O Barbadiño, sea da nación que sexa, ainda o Barbadiño non identificase con Vernei, acometeu a risca de empresa non só de corregir todas as ciencias e artes literarias e de prescrevelas novo método, sino tamén de degradar de hábeis a moitos escritores que hasta agora tiñan merecida a general aceitación. E continua a crítica de Vernei por causa de la degradación da tradición que fa Vernei. E o pai Codorniu añade: non prométome o favorável nesta lucha, mas confiado na ayuda de Deus e da forza da verdade e movido ao menos do dor da injuria que faz o Barbadiño principalmente aos españoles, resolvime a refutar súas falsas acusacións e verdadeiras imposturas, seguindo na defensa o mesmo orden que guarda o adversario conforme a exata tradución española, pois non vi o original portugués a ter acabada miña apología. Andrés Piquer tamén leu o Barbadiño e desde a postura ecléctica que le caracterizoule tamén participou na denominada polémica verneiana. Seu pensamento teve sobre todo un carácter conciliador entre a filosofía tradicional e os métodos científicos ilustrados. Reconoceu e asumiu a filosofía de Locke en cualidade de máximo representante do movimento sensista. Principalmente, Andrés Piquer criticou a lógica de Vernei. É curioso porque non trova a lógica aristotélica. Precisamente trova unha lógica diferente da cual se ha falado en este congreso, en este coloquio, e Andrés Piquer pensa que é un defeito, non un acerto. Nada novo a esta lógica volumosa, e aínda que nela se tratan materias de todas artes, sendo de modo que é pouquísimo o que ha de verdadeira lógica, identificando verdadeira lógica con lógica aristotélica. A citación é longa. Tamén o célebre ilustrado español Gregorio Mayans e Siscat manifestou o seu parecer sobre o verdadeiro método de Vernei. Do seu parecer falarei depois juntamente con a reforma universitaria. Mayans e Vernei estudaran en colegios de jesuítas e ambos manifestarán súa disconformidade pelos métodos de ensino anticuados que neles utilizábanse. Os estudos superiores de Mayans na Universidade de Salamanca regíanse pelos cánoes escolásticos que eran impostos pelos profesores da Compañía de Jesús nas institucións que esta regía.
contra eles, igual que fixese Vernei contra os sistemas empregados en Coimbra e en Évora, pronunciarse-ia máis tarde en seus escritos. E finalmente Menéndez Pelayo, ya no século XIX. Menéndez Pelayo faz unha crítica tamén radical. El di, sobre todo, é intolerable o de estrés o que faz os antigos e a sega diferenza aos modernos, e deixo aparte os despresos de Aristóteles continuados e repetidos en toda a obra, porque estou seguro que Vernei non ten lido. E por que non ten lido? O sí, e vese na pouca exactidade con que se refere sus opinados. Sempre é continua argumentarse a falacia a domine, sempre. Se a polémica verneiana en España desenvolveuse fora dos círculos universitarios, no entanto tamén a eles chegarían a reforma pedagógica proposta no verdadeiro método. Se no primeiro caso o coñecimento desta reforma e a posterior tomada de postura en frente a ela foi un facto compartillado por diversos intelectuais da época a partir da leitura de dita obra. No segundo, dita reforma entraría en España dun modo aplicado, cando Pablo de Olarvide fese cargo de algunhas das proposicións de Vernei para confeccionar súa reforma da Universidade de Sevilla, encarregada durante o reinado do Carlos III. Durante a primeira mitad do século XVIII, a vida universitaria española caracterizábase por ser o palco da pugna entre os integrantes do novo movimento antiescolástico, que son os progresistas, e los inmovilistas, que son os defensores da tradición e do casticismo resoluto. Mas tamén se caracterizaba por ser unha institución defeituosa, que arrastraba problemas de docencia e de organización académica. Os estudantes son indisciplinados e violentos, máis dedicados á festa que ao estudo. As portas do cárcere universitario están sempre abertas para elas. Junto a unha minoría aproveitada, os máis eluden a asistencia a clase. Todos, en fin, viven inmersos nunha picaresca estudiantil na que son frecuentes as brigas, facadas e aínda mortes de colegas, as insolencias á autoridade e a venalidade dos títulos. Esta era a Universidade Sevillana no século XVIII. Os catedráticos consideran a súa cátedra como unha venda perpetua. En resumo, Pablo de Olavide recolle a idea de Mayans, porque Mayans tiña lido o verdadeiro método, na elaboración dos seus planos de estudio para a Universidade de Sevilla, mas non incluyou as ideas renovadoras do verdadeiro método de Vernei. Somente as cuestións formais, mas non cuestións de conteúdo. A reforma de Olavide, esa é a reforma de Olavide que non teño tempo, mas o importante é que as evidencias que testemunhan a tibieza do plano de Olavide frente ao verdadeiro método de Vernei e con iso a súa capacidade reformista se facen patentes per la preferencia deste último por autores insertos na tradición inglesa. Galileo, Newton, Bacon foran estudados de forma directa, mas nunca apostouse por o método experimental. Sempre se preferiu o método cartesiano. Certamente, a reforma de Olavide, tibia, como he dicho,
foi unha oportunidade perdida para a reforma da Universidade Española. O feito de que o plano de estudos do Olavide asumise a proposta do verdadeiro método tan só en seus aspectos formais impidió que no corto período de vigencia da reforma de Olavide se asentasen postulados máis radicais como a tradición e menos condescendentes. Francisco Aguilar Piñal, que estudiou a Universidade Sevillana, diz que o plano de estudos de Olavide foi, en realidade, a primeira pedra dun edificio que aínda espera un remate feliz, obra dos gobernantes con imaginación. É posible aventurar que si Olavide tivese recollido dunha forma máis efectiva o sentir de tantos verdadeiros reformistas que ían tomando lugar na Universidade de Sevilla e que tivesen abrazado con gosto os principios bernellanos, posiblemente tivese podido evitar o falanxo da reforma e, seguramente, tersería acentuado a consciencia ilustrada no seio da institución sevillana, como cual se tivese aumentado na universidade a forza dos sectores máis avanzados.